Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Tashria, que quer dizer, meus irmãos, semeai, uma Parashá importante, nós vamos examinar dentro da porção da Torá, amém? No livro de Vaikra, Levítico, capítulo 12, amém? É um dos menores capítulos da Torá, se não me engano, é o menor capítulo da Torá, são somente 8 versículos. Vamos ler aqui rapidamente os 8 versículos, amém? Levítico 12, verso 1, diz assim, queridos: Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho, ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Eterno, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recurso para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Amém? Queridos amados, nós vemos aqui, tanto nos capítulos 12 e 13, que são os 2 capítulos que são tratados nessa Parashá Tashria, a questão da pureza e da impureza do ser humano, amém? Então aí nós vemos questão de purificação, amém? E questão da pessoa não estar pura, estar impura, amém? E eu queria que a gente fizesse assim uma comparação. Você observa que na Parashá Shemini, que nós tratamos na semana passada, nós falamos da pureza e da impureza dos animais, amém? Então, na Parashá Shemini, que quer dizer 8º, né? Nós falamos na semana passada, da pureza e da impureza dos animais. E nesta Parashá, que é a Parashá Tashria, toda ela vai tratar, amém, de pureza e impureza do ser humano, amém? Então, o que acontece? A Parashá da semana passada, o Eterno tratou de pureza e impureza dos animais. Inclusive, nós vimos os animais puros e impuros para a alimentação. Amém? Kasherut. E nessa semana nós estamos vendo que o Eterno está tratando da pureza e da impureza do ser humano. A pergunta que se faz: por que o Eterno foi tratar primeiro da questão dos animais, da pureza e da impureza dos animais, e somente depois da pureza e da impureza dos seres humanos? Então, esta é a questão. Por que o Eterno tratou primeiro dos animais para depois tratar dos seres humanos? Nós vamos observar, queridos, que no livro de Gênesis, quando o Eterno criou o universo, amém? Ele criou primeiro os vegetais, depois os animais e no último e 6º dia, ele criou o ser humano. Amém? Então, ele manteve a ordem nessas 2 parashiot da própria criação. Ele primeiro criou os animais para no último dia criar, e no último ato de criação, criar o ser humano, naquele 6º dia, o último ato de criação naquele 6º dia. Então, queridos, nós vemos aí, então, o Eterno priorizando criar os animais e depois os seres humanos. Mas por quê? Por que o Eterno fez isso? Exatamente, queridos, porque quando o ser humano chegou
ele já tinha todo o restante da criação pronta. Então, o Eterno, ele não criou o ser humano antes, mas criou depois para que o ser humano pudesse colocar em prática todo o seu potencial espiritual. E aí, meus irmãos, nós vemos, amém, que já estavam na terra todos os animais. Para você ter uma ideia, um inseto foi criado antes do ser humano, né? Uma barata foi criada antes do ser humano, amém? Um gafanhoto, enfim, todos os animais foram criados antes do ser humano, para que o ser humano ele pudesse colocar em prática seu potencial. E qual é o potencial do ser humano que o Eterno ele espera? Amém? O potencial do ser humano, você vê que o ser humano hoje, né, irmãos, consegue ir a lugares profundos nos mares, né? Consegue ir nas montanhas mais altas dos céus, da Terra. Consegue até ter uma estação espacial, né, na órbita da Terra. Amém? Enfim, meus irmãos, mas é esse o potencial que o Eterno esperava do ser humano? Não é isso que está na Torá, queridos, nem nas palavras dos profetas, nem tampouco na Brit Hadashah, que são os escritos nazarenos. O que o Eterno espera do ser humano é que ele coloque com tudo isso à sua disposição, vou colocar em prática o seu potencial espiritual. E o potencial espiritual do ser humano, meus irmãos, ele começa no cumprimento da palavra do Eterno, na obediência à palavra do Eterno. Então o Eterno dá para o ser humano todas as coisas, amém? O ar que respiramos, dá a água que bebemos, amém? E nos fornece condições de ter os alimentos para que coloquemos em prática a sua palavra e principalmente, queridos, que possamos ajudar as pessoas que precisam e aquele que precisa ajude aquele outro que precisa mais ainda e aquele que precisa mais ainda ajude aquele outro que ainda precisa muito mais ainda, porque essa daí é que é o potencial de cada um. Obedecer a Torá, obedecer as palavras de Yeshua, para isso a pessoa tem a disposição de si tudo que o Eterno criou, amém? Para cumprir o seu potencial de servo, serva, de filho, de filha de Adonai. Amém? É por isso que o Eterno criou. O Eterno, o que ele espera do ser humano é a fidelidade, é a obediência. Porque lá, meus irmãos, na hora da prestação de contas, como está dito na Bíblia, né? Haveremos de prestar conta a Deus, cada um, amém? No Novo Testamento está escrito isso. Mas lá, irmãos, o Eterno não vai perguntar, meus irmãos, amém? Se a pessoa, né, fez uma grande conquista, se descobriu uma grande invenção, né? Inventou uma tecnologia nova. Não, o Eterno vai perguntar, querido, se você, se eu e cada um de nós colocamos em prática o nosso potencial de fazer a vontade do Eterno. É isso, meus irmãos, para isso que nós fomos criados. Amém? Todo o restante que nós fazemos é apenas adjetivo. O substantivo, ou seja, a parte sólida daquilo que estamos aqui, e para isso nós estamos nesse mundo, para fazer a vontade do Eterno, para obedecer a sua palavra. Então, meus irmãos, nós vemos que nessa paraxá, o Eterno está cuidando da pureza e da impureza. Depois de, na paraxá passada, ter cuidado da pureza e da pureza dos animais. Então, nessa paraxá, pureza e pureza dos seres humanos. Amém? Mas isso aí, meus irmãos, para nós é o quê? É um recado do Eterno. Porque ele diz, quando você chegou, já estava tudo aí.
Agora é você que tem que botar teu potencial em prática. Teu potencial em prática é, primeiro, fazer a minha vontade. Aleluia. Essa é a palavra do Eterno para nós. Depois, irmãos, você pode colocar seu potencial em outras coisas legítimas, né? Legítimas. Mas não pode em nenhum momento abandonar que o principal objetivo de cada um aqui na Terra é colocar em prática a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno, meus irmãos, ela vem muito, ela fala muito através do testemunho. Amém? Do testemunho. Naquela pessoa que veio fazer a vontade de Deus e por isso é uma pessoa que serve o outro que precisa mais, e o outro que precisa mais serve o outro que precisa mais ainda, e o outro que precisa mais ainda serve o outro que precisa mais e mais ainda. Se você está em alguma parte dessa cadeia, cadeia de ser fiel a Deus, nessa corrente de ser fiel a Deus, né? Se você não fizer a tua parte, você não cumpriu o teu potencial. Você não cumpriu o que o Eterno pediu. Amém? Então, que nós tenhamos consciência de que tudo estava aqui, quando nós chegamos, para nós testemunharmos e darmos testemunho e fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um dos irmãos nessa noite de Shabat. Amém? Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.